Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. É bom estarmos juntos para mais uma meditação da palavra. Quero meditar com você Mateus 8, versículo de 28 a 34. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles, estava passando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus disse: Ide. Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram, e indo até a cidade contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Veja que Jesus agora está expulsando demônios da vida das pessoas. Isso aqui não é historinha não, viu? Isso aqui é fato real. Isso aqui é fato real. Não é que Jesus está expulsando o mal que está dentro da pessoa, o mal do ódio, o mal da mágoa, o mal da mentira. Não, não. Jesus está expulsando demônios. E agora nós estamos falando o que é demônio? É espírito. Demônio não tem corpo, então são espíritos malignos que agem nos ares, como Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 6. Ou melhor, Efésios capítulo 6. Nossa luta é contra demônios, principados e potestades que agem nos ares. E acontece que muitas vezes o demônio consegue possuir a vida de alguém. Isso é muito sério. É por isso que é tão verdade isso que a Igreja Católica ela tem os chamados exorcistas. E para você que não sabe o que é um exorcista, é aquele encarregado de orar para que aquele demônio da vida da pessoa seja expulso. Então, é importante até que você saiba, toda diocese tem um exorcista. E geralmente não é todo padre que vai ficar fazendo exorcismo. O bispo delega um padre, ou alguns padres, tá? E é claro que nem todo caso é caso de exorcismo. Quando a gente fala exorcismo, é um caso muito grave, como este aqui. O pessoal aqui, os homens aqui estavam em túmulos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então veja, era algo grave. Então o que você leva para um exorcista? Coisas muito graves, que ninguém dá jeito. Já foi para o médico, já foi para psiquiatra, já levou para o padre, e o padre fala: olha, isso daí é mais grave. Então existe o exorcismo para expulsar demônios, e toda diocese tem um padre exorcista. Isso é bom eu dizer porque às vezes você precisa, e olha, presta atenção, não é levar qualquer casinho para padre exorcista, porque senão você vai levar casos que não devem ser levados para caso exorcista. Então, antes de levar para o exorcista, é bom levar para o médico, é bom levar para o psiquiatra, é bom levar para o padre, para depois discernir se leva para o exorcista. Porque exorcista é só casos muito graves, e ele está ali para isso, para resolver casos muito graves. Mas eu quero despertar em você essa realidade. Os demônios existem.
E se eu der brecha, por que o diabo entrou? Porque deu brecha. Eu queria dizer algumas brechas que eu, na minha história, na minha vida, na minha experiência, eu pude ver brechas que o demônio entra. Por que o demônio entrou na vida desses homens? Porque eles deram alguma brecha. E eu estou falando aqui com você que é católico, preste atenção. Uma das brechas que o diabo gosta de entrar é pecado grave. Ou seja, você sabe que é pecado e você sabe que é um pecado grave, mesmo assim você faz. Cuidado com isso. O diabo gosta dessa brecha, que é o pecado mortal. Outra brecha que ele gosta muito é a falta de perdão. Pessoas que guardam ódio no coração. Ah, o diabo ama isso. E é uma das brechas que ele gosta de entrar. Outra coisa que o diabo gosta de entrar é ocultismo. É quando você que é católico, estou falando com o católico, você que é católico começa a frequentar lugares que a Igreja Católica não te permite andar, que não condiz com a sua fé. E com todo respeito, mas quem é católico não pode ir para espiritismo, não pode ir para macumba, não pode ir para essas coisas que nós chamamos todas de ocultismo. Tudo isso dá brecha. Dá brecha. Então, pecado mortal, falta de perdão, ocultismo. Outra coisa, traumas não curados. A pessoa sofreu, e veja, não é nem culpa da pessoa, né? Mas ela sofreu traumas e ela não conseguiu perdoar, ela não conseguiu resolver isso dentro dela. E ela então tem um ódio muito grande, ela tem uma mágoa muito grande. E veja, mais uma vez, através da mágoa, através do ódio, o diabo encontra brechas. Então, este evangelho é para dizer isso, cuidado, o diabo existe. O diabo existe. Mas o centro do evangelho é Jesus expulsa o demônio. Veja que o evangelho inteiro é Jesus mostrando que sobre o diabo Jesus tem poder. Mas o que nós temos que fazer? Temos que fechar essas brechas. E é por isso que a Igreja Católica instituiu o exorcista. Porque a Igreja acredita nesse poder de expulsão, neste poder de Cristo, que o diabo não tem poder sobre a vida de ninguém. E por isso nós vamos orar, nós vamos rezar e o diabo vai ter que sair. O diabo não tem poder sobre você. Quem tem poder sobre a sua vida é Jesus Cristo. Mas não dê brecha. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.